Meus queridos irmãos, nós começamos na quarta-feira passada a falar sobre confrontos com forças espirituais do mal e conquistas. Eu, como falei para os irmãos, eu tinha pensado, sinceramente, não mais abordar temas dessa natureza, porém, o Espírito Santo tocou em meu coração para trazer esses estudos, meditando com os irmãos a respeito da luta espiritual, das lutas e da guerra espiritual. A meditação de hoje tem como título Quando a luta espiritual se intensifica. Nós vamos ler no Evangelho de Mateus, capítulo 11. Os versículos, ou melhor, o versículo 12. A palavra do Senhor nos diz assim: E desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência. Uma outra tradução diz: se faz violência ao reino dos céus, e os violentos o tomam pela força. Um segundo texto, no mesmo Evangelho de Mateus, capítulo 17, e versículo 21. Mateus, capítulo 17, versículo 21. Palavras de Jesus: mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e jejum. Eu creio, meus queridos irmãos, que é propósito do Espírito Santo que nós estejamos conscientes a respeito dos confrontos que nós temos e vamos ter com as forças espirituais do mal. O Senhor não quer que nós sejamos mutilados de guerra. Graças a Deus, no nosso país, nós praticamente não enfrentamos guerras já há muitos anos, praticamente desde a Segunda Guerra Mundial. Tivemos apenas missões de paz em regiões de conflitos, mas não de guerras. Consequentemente, salvo agentes públicos que na defesa interna do país se defrontam com determinadas ocorrências, nós não temos mutilados de guerra. Mas em vários países, e eu vou citar nominalmente os Estados Unidos da América, que se envolveu em muitos combates, em muitas guerras,
a gente sempre ouve e vê imagens de pessoas mutiladas de guerra, sem perna, sem braço, outros com problemas psiquiátricos decorrentes da guerra. O Senhor não quer que nós sejamos mutilados na guerra espiritual contra os demônios. E eu creio que por esta razão, o Espírito Santo está nos levando à realização desses estudos. Porque, meus amados irmãos, nós precisamos estar conscientes de que os poderes das trevas fazem oposição aos seres humanos. A maior parte dos problemas enfrentados pelas pessoas, pelas famílias, pelas igrejas, pelas cidades, pelas nações, são causados por demônios. Embora eles sempre vão tentar esconder isso. Satanás, também chamado de adversário e diabo, ele é inimigo de tudo aquilo que é reto, de tudo aquilo que é justo. É inimigo daqueles que procuram servir ao Senhor Jesus Cristo. Satanás é um filho espiritual de Deus. E ele foi uma vez um anjo que possuía grande autoridade no céu, grande autoridade na presença de Deus. Porém, ele, Lúcifer, como era então chamado, rebelou-se contra Deus desde aquela época. E ele procura destruir os filhos de Deus na terra ou torná-los infelizes. Ele não pode atingir Deus, o Altíssimo, Onipotente. Mas a Bíblia diz que ele procura maltratar os servos de Deus. Isaías 14:12 diz: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que debilitava ou derrubava as nações. A verdade, meus amados e queridos irmãos, é que nós temos um inimigo invisível, porém muito astuto e sagaz. Então, é preciso conhecer o inimigo e conhecer também as suas armas mortais, porque é somente assim que nós teremos vitórias. Podemos até perder algumas batalhas, e às vezes a gente perde algumas batalhas, irmãos. Porém, ganhar a guerra já está garantida pela preciosa palavra de Deus. Eles o venceram pelo poder da palavra e pelo testemunho que deram. Bendito seja o Senhor.
a batalha, a guerra contra o inimigo, ela já está ganha antecipadamente. E o Espírito Santo nos dá capacidade espiritual diante de qualquer problema, diante de qualquer adversidade, diante de qualquer situação negativa. O Espírito Santo nos dá capacidade espiritual. Primeiro, para identificar e discernir a origem de qualquer problema. Segundo, para confrontar o opositor. E o apóstolo Paulo diz: depois de fazer tudo, estar de pé. Glória a Deus. Não é estar numa maca, seja ela física ou psicológica ou espiritual. É depois de fazer tudo, estar de pé, pronto para o segundo combate. Bendito seja o nome do Senhor. E terceiro, que é consequência disso, para vencê-lo pelo poder que há no nome de Jesus. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque, meus amados, se há um problema espiritual, um problema em que há envolvimento de demônios, nós não vamos tratar esse problema com as armas carnais, com as armas do mundo. Bendito seja o Senhor. Se o problema diz respeito ao mundo, diz respeito à carne, nós vamos procurar resolver isso e podemos utilizar o conhecimento, podemos utilizar as ciências, a experiência e várias outras armas, que são armas naturais, armas normais. A Bíblia nos diz que nós enfrentamos 3 inimigos, e isso está ligado à parábola do semeador de Jesus, que são o mundo, a carne e Satanás. Eu tenho, meus amados irmãos, entendido assim, por experiência própria, e até com algumas tentativas frustradas de enfrentar um problema espiritual com armas naturais. Quais são essas armas naturais? O bom senso. Eu tive uma revelação há alguns anos, por meio de um sonho, que me deixou assim com muita convicção de que o enfrentamento de problemas de ordem espiritual não pode ser apelando para o bom senso de alguém, para a ética, para a boa educação, apelando para que os direitos sejam respeitados, apelando para a justiça. Enfim, um problema espiritual, ele só pode ser resolvido com armas espirituais. E o que Paulo disse no texto que nós lemos em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15, é que o homem espiritual,
ou a mulher espiritual pode avaliar aquela situação, entender aquela situação, encontrar a origem daquela situação e enfrentar aquele problema de forma correta. Pode ser um problema com o filho. Tem que separar o que é desobediência, rebelião natural e o que é rebelião, desobediência causada por um espírito maligno que está oprimindo aquela pessoa. Aleluia. O homem de Deus e a mulher de Deus têm condições de fazer essa avaliação e entender a origem daquilo para enfrentar aquilo de forma correta. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 26, ele diz que a luta é real. A luta não é de brincadeira. E que ele, 1 Coríntios 9, 26, e que ele não dá golpes errados, ou golpes inúteis, como alguém que esmurra o ar, ou que dá soco no ar. Na tradução NTLH, ele diz: por isso corro direto para a linha final. Também sou como um lutador de boxe que não perde nenhum golpe. Há um antigo livro, irmãos, um livro escrito por um chinês. Esse livro é um best-seller, A Arte da Guerra. E tem uma frase nesse livro que diz o seguinte: se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Eu vou repetir para os irmãos: Deus não quer que nós sejamos pessoas que saiamos da guerra espiritual mutilados. Mutilados em nossos sentimentos, mutilados em nossas emoções, fisicamente doentes. O Espírito Santo está nos dando o treinamento para que nós tenhamos aptidão, porque nós estamos envolvidos, queiramos ou não, saibamos ou não, nós estamos envolvidos em batalhas espirituais. Eu gostaria de recordar alguns pontos da mensagem de quarta-feira passada para que nós possamos avançar. O primeiro é que alguns demônios saem mediante um comando simples do tipo: sai em nome do Senhor Jesus. Ponto. E ele sai. Segundo, que alguns demônios saem simplesmente pela presença de um homem de Deus ou de uma mulher de Deus em um determinado ambiente.
terceiro, que alguns demônios têm de ser expulsos violentamente, porque eles são teimosos e provavelmente eles se instalaram em uma pessoa, em um lugar ou em um animal, porque foram chamados. E nós estudamos na quarta-feira passada quais são as formas de se chamar um demônio. Ou entraram por consentimento expresso, e nós estudamos também quais são as formas de consentimento expresso ou consentimento tácito. Porém, eles não entraram sem consentimento. E eles se tornam resistentes quando são expulsos, mesmo em nome de Jesus. Eu acredito que todos nós já enfrentamos ou já vimos situações em que tivemos que lutar bravamente, fortemente e demoradamente para que o demônio saísse de alguém. E quarto, irmãos, há demônios que devem ser enfrentados pelos anjos que caminham conosco. São demônios cujo enfrentamento ultrapassam a capacidade humana de batalha. E para isso, os anjos de Deus estão a serviço dos servos de Deus, dos filhos de Deus, como nos diz a palavra do Senhor muito claramente. Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Salmo 91, versículo 11 e 12. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Porém, meus amados irmãos, a batalha espiritual pode se intensificar. E para que nós possamos ter um melhor entendimento sobre a gradação da guerra espiritual, porque a guerra espiritual, a batalha espiritual, a luta espiritual vai se tornando às vezes muito aguerrida, vai se tornando mais violenta, mais sofisticada. E nós precisamos ter um entendimento de cada uma dessas situações, para que nós possamos agir de maneira estratégica na batalha espiritual. Nós podemos examinar alguns textos bíblicos, e o primeiro é Daniel capítulo 10, onde nós vamos encontrar um quinto tipo de demônio que lutou com o anjo Gabriel, e Gabriel não pôde vencê-lo, e houve necessidade do apoio de um outro anjo, um anjo mais graduado, para poder vencer aquela oposição, aquela resistência. Não pôde ser vencida por Gabriel, precisou a ajuda do arcanjo Miguel. Esse tipo de demônio precisa ser enfrentado por arcanjo
Daniel capítulo 10, versículo 11. E ele me disse: Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que vou lhe dizer. Fique em pé, porque fui enviado para falar com você. E Daniel diz: enquanto ele falava comigo, eu me pus em pé, tremendo. Então ele me disse: não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus. Foi por causa dessas suas palavras que eu vim, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém, Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora, vim para fazer com que você entenda o que vai acontecer com o seu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias mais distantes. Como sabemos, irmãos, Daniel esteve em consagração por 3 semanas. Ele limitou a sua alimentação. Ele diz que não bebeu vinho durante esse período, não utilizou perfumes, porque ele se dispôs a se humilhar, a buscar entendimento, a se humilhar diante de Deus. E no final das 3 semanas, 21 dias de consagração, que algumas pessoas chamam de jejum de Daniel, mas não foi jejum, foi uma consagração. Ele teve a visão de um anjo, e o anjo deu essas explicações que nós acabamos de ler, onde nos mostra uma resistência ao anjo Gabriel, que durou 21 dias, até que finalmente Miguel veio socorrê-lo, ajudando-o a ultrapassar aquele demônio supervisor do território da Pérsia. E o anjo seguiu o seu caminho para chegar onde Daniel estava. A intercessão, evidentemente, de Daniel, durante 21 dias, sem dúvida alguma, foi o elemento-chave para aquela grande vitória nos lugares celestiais. Olhem, meus amados irmãos, quando nós entramos em um período de consagração mais prolongado e de jejum mais prolongado, nós precisamos estar preparados para batalhas espirituais também mais intensas e mais aguerridas. Todos aqueles que já passaram por um período de consagração, ou por um período de jejum e oração mais prolongado, sabe do que eu estou falando. Eu, certa feita, fiz um jejum prolongado, irmãos, e eu não sabia que após esse jejum prolongado, teriam tantos demônios contra mim. Em guerras espirituais, irmãos, mais aguerridas, nós vamos encontrar a presença de demônios ferozes, como por exemplo, quando o arcanjo Miguel
disputava com Satanás o corpo de Moisés. Esse demônio com quem ele disputava era tão forte, tão feroz, que ele limitou-se a declarar: o Senhor te repreenda. Nós precisamos, irmãos, ser inteligentes na guerra espiritual e saber até onde nós podemos ir. E quando nós precisamos pedir por uma intervenção, maior a intervenção de um anjo, a intervenção de um arcanjo, a intervenção do próprio Deus. Judas capítulo 1, versículo 9. No entanto, nem mesmo o arcanjo Miguel, aquele que venceu o príncipe do reino da Pérsia, nem mesmo ele, quando argumentava com o diabo e batalhava a respeito do corpo de Moisés, se atreveu a fazer qualquer acusação injuriosa contra o inimigo, limitando-se a declarar: o Senhor te repreenda. Nós temos uma segunda situação no livro de Zacarias, capítulo 3, versículo 1. Foi uma visão. E ele diz: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor. Mostrou também Satanás, que estava à direita de Josué, para o acusar. Mas o Senhor disse a Satanás: que o Senhor o repreenda. Satanás, sim, que o Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Não é este um tição de lenha ou um toco de lenha tirado do fogo? Meus amados irmãos, o mundo espiritual é o mundo real. E precisa ser um mundo de respeito. Ah, então eu vou respeitar as obras das trevas? Sim. O Filho de Deus se manifestou para destruir as obras das trevas. E haverá um esmagamento além daquele que houve no Calvário, quando a cabeça da serpente foi ferida. Brevemente, Satanás será esmagado por Cristo e pela igreja. Nós não saímos correndo de medo, mas nós levamos as coisas com seriedade e com respeito e com estratégias. Bendito seja o Senhor. Agora, meus amados irmãos, nós precisamos andar armados, com as armas do nosso combate, com as armas da nossa milícia. Nenhum crente pode andar para lá e para cá desarmado. Armas de combate e armas de defesa. Armas poderosas em Deus. Aleluia. E não há nada de errado em ir para a batalha super armado, porque na luta espiritual não existe meio termo, é vencer ou ser vencido. E é melhor andar super armado e ir para a batalha super armado do que ir subarmado.
armado, ou como dizem, é melhor dar um tiro de canhão num demônio do tipo mosquito do que deixar esse demônio agir na nossa cara, porque o demônio sempre causa prejuízos irreparáveis. Eu pensei em Davi. Davi levou 5 pedras quando ele foi enfrentar o gigante Golias. Talvez ele tenha pensado, se eu não acertar com a primeira pedra, eu ainda tenho 4 pedras para acertar a testa do gigante. Ele foi bem sucedido na primeira tentativa, e ele voltou da batalha com as outras 4 pedras. Não há nenhum problema. O crente andar super armado com todo aquele elenco de armas que o apóstolo São Paulo nos apresenta. E aqui entra o título desta mensagem: Confrontos e Conquistas. Eu vou falar uma ilustração para os irmãos que eu li. Conta-se que há muitos anos atrás houve um avivamento em um certo lugar. E um irmão se levantava muito cedo para chorar por aquela cidade. E ele ia para determinados lugares, e a pregação dele era simplesmente: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. E um dia, esse irmão saiu muito cedo de manhã, e estava dizendo essas mesmas palavras, como era o seu costume. E aconteceu que aquele era um dia de sacrifícios para espíritos malignos. Como os irmãos sabem, existem dias determinados na cidade, dias na semana, dias que são escolhidos pelos ocultistas para apresentar sacrifícios aos demônios. E aquele era um desses dias. E os homens ocultistas estavam perto, ou melhor, estavam dentro do seu santuário. E normalmente ninguém tinha a ousadia de chegar perto daquele local. Mesmo os moradores, os vizinhos, nunca tinham feito. Mas esse irmão não sabia daquilo que estava acontecendo. E ele foi na proximidade daquele local. E os homens ocultistas começaram a cantar os seus encantamentos e a fazer os seus trabalhos. E eles descobriram que não estava surtindo efeito. Então, eles foram fazer uma verificação ao redor para ver se alguma coisa, o que estava acontecendo ali ao redor. E eles encontraram aquele irmão. E eles intensificaram os seus trabalhos. E aquele irmão começou a sentir que as suas forças físicas se esvaíam. E ele começou a falar em outras línguas. E ao falar em outras línguas, ele recuperou a sua força física. Porém, aqueles ocultistas recorreram à agressão, à surra, e espancaram aquele irmão
porque viram que não podiam vencê-lo espiritualmente, porque ele estava cheio do poder do Espírito Santo. E aquele irmão apanhou e ficou inconsciente e foi arrastado para dentro daquele santuário, entre aspas, onde estavam os seus ídolos. E por volta das 5:30, outro irmão estava indo para o culto matutino de oração, quando viu uma Bíblia caída no chão, e ele ficou curioso. E ele olhou e dirigiu-se para a frente daquela cabana, onde era aquele centro de adoração de ídolos, de demônios. E ele descobriu que o irmão estava caído na frente daquele lugar. Então ele correu para chamar o pastor, que já havia iniciado o culto. E o culto foi interrompido. E todos aqueles irmãos da congregação foram para a frente daquele lugar. E levantou-se um grito de guerra. E quando eles chegaram lá, descobriram que o irmão estava ferido, mas ainda estava respirando. E eles, irmãos, naquilo que a Bíblia chama de ira santa, destruíram aquela cabana, quebraram aqueles ídolos. E quando a notícia chegou, o prefeito daquele lugar convocou o pastor, e o pastor foi com a sua congregação. E ao chegar lá, o prefeito não tinha outra alternativa a não ser falar que queria fazer a paz com eles e que havia liberdade de culto. E a partir desse evento, muitas pessoas deixaram a adoração de ídolos e entregaram as suas vidas para o Senhor Jesus. E aquele santuário ocultista nunca mais foi reerguido. E um grande avivamento, irmãos, eclodiu naquela cidade. As pessoas estavam esperando que aqueles crentes morressem, porque as pessoas acreditavam que os demônios iam matar qualquer um que se aproximasse daquele santuário, e ainda mais o destruindo. Porém, nenhum irmão teve sequer uma dor de cabeça ou uma dor de barriga. Glória a Deus! O que está conosco é maior do que o que opera lá. Agora, meus amados irmãos, às vezes não há nenhuma opção para a paz até que venha a guerra. Até as pessoas mais pacíficas e mais pacificadoras já tiveram que pegar em armas para se defenderem. Há um provérbio inglês que diz: nenhuma guerra, nenhuma paz. Isso significa, irmãos, que se os poderes das trevas resolverem atacar um filho de Deus, esse filho de Deus tem que estar estrategicamente preparado para enfrentar e vencer esses demônios. Se os demônios se levantam à meia-noite para atacar um servo de Deus, esse servo de Deus tem que se levantar antes da meia-noite e disparar um canhão, disparar as suas balas, as suas flechas. Tem que bombardear
o reino das trevas. Aleluia. A Bíblia diz que quando isso acontece, os demônios ficam malucos e fogem por 7 caminhos. E esses nunca mais se atreverão a voltar. Na verdade, quando os demônios encontram um homem de Deus e uma mulher de Deus com esse calibre espiritual, só de ouvir falar o nome deste servo de Deus, eu conheço Paulo, conheço Jesus. Aleluia. O nome de Paulo era respeitado pelos demônios. Aleluia. Só disso eles já entram em pânico. Eu li uma história, irmãos, também que numa noite, 3 bruxos, na verdade eram 2 bruxas e um bruxo, foram enviados com o objetivo de contaminar com hanseníase, que nós conhecemos popularmente como lepra, um irmão que estava dedicado para orar, para a interrupção das atividades de bruxaria no bairro onde ele morava. E como eles estavam caminhando e tinham que passar em frente de uma igreja, onde uma vigília estava acontecendo, e o líder de oração daquela vigília sentiu uma presença espiritual do mal, que muitos irmãos e irmãs, se não todos, sabem quando há uma presença espiritual do mal. Ele falou: irmãos, vamos orar para que o sangue de Jesus se torne fogo e queime toda a presença do mal. E os crentes oraram forte. E os crentes entraram em batalha e oraram de forma agressiva. E imediatamente, sem que ninguém colocasse as mãos sobre aqueles bruxos, eles se sentiram presos. Um deles caiu no chão e não pôde mais se locomover. O outro, que estava carregando uma vasilha com aquele líquido de hanseníase que iam jogar sobre aquele irmão, ele caiu e o líquido de hanseníase caiu sobre ele. O único que escapou, mais tarde, ele reconheceu o poder do Senhor Jesus Cristo e entregou a sua vida a Jesus. Mas foi o único que viveu para contar a história, porque os outros 2 ou 2 morreram. Meus queridos irmãos, nós estamos nesta batalha espiritual. E nós temos treinamento. Dedos e mãos treinados para a guerra, treinados para a batalha. Uma certa feita, na igreja que eu congregava em Campinas, tem aqui a irmã Sandra. Eu não sei se a irmã Sandra já estava lá ou não. O pastor Juliano, eu sei que não estava. Tinha uma boca de fumo, irmãos, na esquina da igreja, em cima daquela padaria. E um dia, irmãos, assim irado, falei: irmãos, vamos orar. Nós não podemos admitir que ao lado da nossa igreja tenha uma boca de fumo. E nós levantamos uma oração, um clamor. Irmãos, não deu 40 minutos, tinha não sei quantas viaturas, o helicóptero da polícia em cima, e aquela boca de fumo desapareceu. Bendito seja o Senhor. O Senhor não nos deu espírito
de covardia. Nos deu espírito de moderação, de amor, de moderação. E isso não é ultrapassar os limites. Isso é estar dentro dos limites. Os demônios têm que respeitar a casa de Deus, a casa de um servo de Deus, onde o nome do Senhor é glorificado, onde o nome do Senhor é honrado, onde o nome do Senhor é adorado. Eu contei esses dias para uns irmãos, na cidade onde eu dirigi uma congregação, tinha um pastor desviado do Brasil para Cristo. E esse pastor abriu uma boate e colocou o nome de Galileu. Ele já tinha uma boate na cidade de Amparo com o nome de Babilônia. E eu falei para os irmãos, nós não podemos admitir que um pastor desviado venha desonrar o nome do Galileu. Eu até fui na outra Assembleia de Deus, que tinha lá Cooperar, onde congregava a mãe desse pastor, o cunhado que era porteiro e a sua irmã. E essa boate ficava ao lado da outra Assembleia de Deus. Lá nós tínhamos 2 ministérios da Assembleia de Deus do Belém. Eu dirigia uma congregação de um ministério. E a convite do pastor, eu fui cooperar, nós fomos cooperar nessa igreja. E eu falei, irmãos, nós não podemos admitir que na nossa cidade o nome do Senhor Jesus seja desonrado. Nós vamos orar para que essa boate pegue fogo. Pode avisar para esse pastor desviado que nós vamos orar para que essa boate pegue fogo. E os irmãos pegavam o carro, parava lá na frente da boate, saía de madrugada, levantava da cama e ia lá orar. Senhor, destrói essa boate. Manda fogo para queimar essa boate. O irmão Sidney, pastor Sidney, que você conheceu, Jesus salvou ele ficou assim, tão entusiasmado, irmãos, com o evangelho, querendo recuperar o tempo perdido, que meses depois ele foi para o seminário. Acho que 2 anos depois ele já era consagrado aqui no nosso ministério como evangelista. O irmão Sidney subia lá no alpendre da casa dele e ficava orando. E não é que Jesus mandou fogo e essa boate queimou tudo. No lugar foi colocada uma igreja universal do reino de Deus. Olha, queridos irmãos, nós precisamos enfrentar. A Bíblia diz, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Resistir não é andar para trás. Resistir é ir para frente. Aleluia. Andar para trás é fugir. Fugir de quê? Fugir da aparência do mal. Mas o diabo não. O diabo é resistência. Glória a Deus. Agora, meus amados irmãos, nós precisamos estar conscientes de que qualquer um que começar a prosperar na vida espiritual, essa pessoa desde logo, ela é uma ameaça para o diabo. E ela vai ter confrontos com o inimigo. Eu já tenho observado, irmãos, que há alguns demônios que eles ficam estudando. E eles sabem que uma pessoa vai se tornar um pregador do evangelho, um profeta, um homem de Deus,
uma grande mulher de Deus, e eles tentam capturar a estrela dessa pessoa para apagá-la totalmente. É por isso que os pais devem proteger os filhos com oração e com jejum. É por isso que nós devemos orar uns pelos outros, proteger-nos mutuamente. Porque, irmãos, a maioria dos casos psiquiátricos são obras de espíritos obsessores, espíritos supressores do futuro e do destino de alguém. Os irmãos já observaram que praticamente todos os hospitais psiquiátricos pertencem para organizações espíritas. Os irmãos já observaram isso? Os irmãos acham que isso é um mero acaso, nada. Os demônios percebem as potencialidades de uma pessoa e procuram impedir aquela pessoa através da insanidade, através de transtornos mentais, através de problemas emocionais. Eu acredito que nós mesmos, se nós olharmos para trás, vamos descobrir alguns obstáculos que tivemos de passar quando estávamos avançando, quando estávamos servindo ao Senhor sinceramente. O diabo colocou algum obstáculo, o diabo colocou alguma teia, o diabo enganou alguém ou enganou alguém muito próximo de nós. Agora, o crente, ele não pode ser ingênuo, porque ele tem capacidade espiritual para descobrir o mistério do conflito, as astutas ciladas do maligno. Então, meus amados irmãos, se não houver entendimento, a pessoa continua a sofrer dano em sua carreira espiritual. E no texto que nós lemos, o apóstolo Paulo nos mostrou a figura do boxeador, e ele diz que não dava murros perdidos no ar. Agora, a realidade que eu tenho observado é que muitas pessoas aceitam a maneira em que estão vivendo sem vencerem e acham que tem que suportar tudo como se fora a sua cruz. Eu tenho que negar a mim mesmo e carregar essa cruz. Quando na realidade não é uma cruz do tipo que deve ser negada. Quando na realidade é um fardo pesado colocado pelo demônio. Não é cruz, é fardo pesado. Agora é preciso entender que o enfrentamento aos demônios não é com um show gospel. Não é com uma expressão, Jesus te ama. Não é com essas brincadeiras que alguns pregadores fazem na igreja. Dê um sorriso para o seu irmão. Cutuca o seu irmão. Diz não sei o que lá. Quem estiver perto de mim, não faça isso comigo.
Dependendo do que falar, eu vou partir para cima. Jesus não fez isso. Os discípulos de Jesus, nas pregações que eles fizeram, não fizeram esse tipo de brincadeira. Aqui é lugar sério. Aqui é lugar de profecia. Aqui é lugar de fogo do céu. Aqui é lugar de palavra profética. Lendo os grandes pregadores e ouvindo os grandes pregadores de hoje, eu não vejo os grandes e autênticos pregadores com brincadeiras. Aleluia. Então, meus amados irmãos, é preciso entender isso. É preciso saber que a batalha espiritual exige determinação e exige agressividade. E qualquer crente que não luta a guerra espiritual, utilizando-se de concentração, utilizando-se de estratégias, utilizando-se das armas de combate, armas de ataque e de defesa, está perdendo o seu precioso tempo lutando com armas carnais, e ele pode sair como um mutilado de guerra dessa luta. Efésios capítulo 6, versículo 12, diz: porque nós não estamos lutando contra gente feita de carne e sangue, na tradução da Bíblia Viva, mas contra pessoas sem corpos, os reis malignos do mundo invisível, esses poderosos seres satânicos e grandes príncipes malignos das trevas que governam este mundo, e contra um número tremendo de maus espíritos no mundo espirituais. Agora, a realidade, irmãos, é que muitos crentes são inúteis na batalha espiritual, porque eles estão envolvidos com tantas coisas deste mundo, que ocupam o seu tempo dia e noite. Então eles ficam cansados, ficam mentalmente esgotados, e se tornam fracos demais para orar. A realidade, irmãos, é que o inimigo se engaja em ocupações e apresenta mais e mais ocupações, e antes que as pessoas deem conta disso, ele já os capturou. Agora, não há limpeza de uma fossa com boas maneiras. Todos os métodos para limpar uma fossa são métodos agressivos. E na guerra espiritual, você tem que bombear o esgoto demoníaco e jogar toda a sujeira que se acumulou. Você tem que jogar fora. E a Bíblia diz que é preciso ter cuidado até mesmo com a roupa manchada. Eu vou concluir, irmãos, esta mensagem com 3 perguntas. A primeira é, e você não precisa levantar a mão. A primeira é: quantos querem ter vitória? Eu creio que nós somos unânimes em responder: eu quero. A segunda é: quantos estão dispostos a lutar guerras? E a terceira: como podemos querer ganhar se não queremos
lutar. Tiago capítulo 4, versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus, resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Obviamente, nós não podemos temer o inimigo, não devemos subestimar o inimigo e não devemos ignorar as suas ações. Ignorar o inimigo seria como chegar na sua casa, encontrar um estranho lá e falar: olha, eu espero que você não seja um ladrão, eu vou dormir. No dia seguinte, a casa estará esvaziada. Meus queridos irmãos, eu creio que o Senhor está nos ensinando a guerrear. Nós não vamos subestimar o inimigo e dizer que ele não tem poder. Porém, nós estamos ligados a um que tem um superpoder, que está acima de todos os poderes humanos e espirituais. O Senhor Jesus. É Ele que vai à nossa frente. Aleluia! Quando a batalha se intensifica, Ele manda um anjo, Ele manda um arcanjo, ou Ele vem, Ele mesmo, lutar as nossas lutas, pelejar as nossas pelejas. Não tenha medo, não entre em pânico, porque existe toda uma estratégia espiritual para que você seja vencedor. E o diabo não vai tocar em você, não vai tocar na sua casa, não vai tocar nos seus bens, não vai tocar na sua família, não vai tocar no seu presente, não vai tocar no seu futuro. Aleluia, aleluia. Aleluia. Agora, Jesus está nos chamando para um cristianismo mais agressivo. Jesus está à procura de crentes valentes, de crentes violentos. Agora, todos podem aprender a lutar. E Jesus está procurando aqueles que irão matar gigantes, aqueles que irão para os portões do inferno, aqueles que irão arrebatar aqueles que já estão na sala de espera do inferno. A palavra de Deus diz: arrebate eles de lá, se o puderes fazer. Mateus capítulo 11, versículo 12. E desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os violentos o tomam pela força. Amém, irmãos? Amém. Ó Senhor Jesus, eu entreguei esta mensagem não por um pensamento próprio, porque eu estava em caminho oposto, mas eu fiz em obediência ao Espírito Santo. E eu quero pedir o teu revestimento, e eu quero pedir um reforço para o meu ir e vir, para a proteção minha, da minha casa, da minha família, dos meus irmãos aqui da igreja, para que nós sejamos protegidos em razão desse enfrentamento reto e direto, de conformidade com a revelação da tua palavra e do Espírito Santo. Ajuda-nos
dá-nos as estratégias, dá-nos sabedoria espiritual, inteligência sobrenatural. Abre os nossos olhos espirituais para que nós possamos distinguir o carnal, o do mundo, e a ação dos demônios envolvidas em qualquer situação. Oh, aleluia, aleluia. Dá-nos esta visão máxima espiritual 90/90, para que nós possamos ver além daquilo que é natural. Nós queremos entrar no sobrenatural, em nome de Jesus Cristo. Unge, Senhor, os olhos dos meus irmãos, das minhas irmãs. Prepara, Senhor, as suas mentes para um raciocínio espiritual, para pensarem com a mente de Cristo. Oh, aleluia. Em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos, Senhor, em tuas mãos. Realiza em nós uma obra completa e usa-nos, Senhor, de acordo com o teu propósito, para alcançar os perdidos, mesmo aqueles que já desceram às profundezas das trevas. Usa-nos para que possamos arrebatá-los, e depois de ter feito tudo, estarmos de pé, aleluia, olhando para ti, em nome de Jesus Cristo.